Pronto, boa tarde a todos. A partir desse momento, a aula está sendo gravada e vai ficar disponível lá para todos os estudantes do terceiro ano do Amaury de Medeiros, tá certo? Eu vou compartilhar a tela com vocês na aula da semana de ontem, na verdade, né? A gente estava falando sobre a classificação dos carbonos primário, secundário, terciário e quaternário. Na aula de hoje, a gente vai aprender a classificar cadeias carbônicas, né? Então, deixa eu compartilhar a tela com vocês para que vocês possam acompanhar a aula. As aulas já estão disponíveis, eu não sei se vocês observaram, né? Mas lá no Google Classroom já tem lá o material, tanto a parte escrita das aulas, como a gravação da aula, tá certo? Essa também vai ficar disponível. Na semana que vem, a gente vai iniciar um teste. Vou pedir um pouco de paciência de vocês. Pode ser que a gente acabe atrasando um pouco mais, uns 5 minutos para o início da aula, já com vocês no link. Mas a gente vai fazer um teste com uma outra câmera que eu tenho aqui em casa para ver se a qualidade melhora. Não sei o que foi que houve, mas no ano passado a gravação, usando a câmera, a webcam do meu próprio computador, ficava uma qualidade mais ou menos, né? E a qualidade estava horrível esse ano. Pelo menos o vídeo que eu vi, a qualidade da minha imagem está horrível. Quase não dá para me ver direito, né? A maior parte da aula vocês vão estar vendo o que eu estou escrevendo, então sem maiores problemas, mas tem essa parte aí. Na hora que eu estou falando, fica estranho, você sem conseguir me ver. Então, eu vou fazer um teste com essa nova webcam na semana que vem. O dia da nossa aula da semana que vem, não faço ideia, depende do horário que vai sair lá da coordenação. Aí, de acordo com o horário, vocês já vão saber o horário de uma das minhas aulas, e aí a gente marca mais duas, a depender também do horário das aulas dos outros professores, tá certo? Sem mais delongas, vocês estão vendo aí a minha apresentação de tela? Conseguem ver a aula passada aí na apresentação? Aparece aí para vocês? Está aparecendo, né? Pronto, então vamos lá. Na aula passada a gente viu que a gente tinha 5 carbonos, né? Carbono metílico, que é o carbono que não se liga a nenhum outro carbono. O carbono primário, que são os marcados em asterisco aí, né? Que são os carbonos que se ligam a um outro carbono. O carbono secundário, sempre que eu estou classificando, é o que está marcado em asterisco, tá? Então, esse carbono aqui secundário, ele está ligado a 2 carbonos, o terciário ligado a 3 e o quaternário ligado a 4. Mais do que isso é impossível, lembra aí, porque o carbono só faz um total de 4 ligações. Daí eu peguei 2 exemplos de substâncias com vocês, né? Com esses exemplos aqui embaixo, e a gente foi classificando quem era carbono primário, secundário, terciário e quaternário. No primeiro exemplo, a gente tinha 5 carbonos primários, um secundário, um terciário e um quaternário. E no segundo exemplo, a gente só tinha carbonos primários e secundários, né? Então, 3 primários e 5 secundários. Na aula de hoje, a gente não vai classificar mais o carbono, mas a gente vai classificar a cadeia de carbonos. Lembra? Quando a gente estava falando lá em postulados de Kekulé, eu disse que o mais importante deles era o quarto postulado, que dizia que o carbono forma cadeias, ou seja, o carbono se liga ao outro, e a outro, e a outro, e assim sucessivamente. Então, o fato de o carbono se ligar um ao outro gera uma infinidade, uma quantidade gigantesca de substâncias químicas diferentes, de substâncias orgânicas diferentes. Como essa cadeia de carbonos ela pode fazer várias substâncias diferentes, elas também são formadas das mais diferentes maneiras, com variadas categorias. E a gente vai aprender justamente a classificar essas categorias, tá certo? Então, o tema da aula de hoje é classificação das cadeias carbônicas, tá certo? Vamos aprender a classificar cadeias carbônicas. É importante que vocês entendam que existem sempre 2 classificações. A classificação, vai chamar aqui de classificação do tipo A, e a classificação que a gente vai chamar de classificação do tipo B, tá certo? O que isso quer dizer na prática? Que um carbono, ele é ou do tipo A, ele tem uma classificação ou do tipo A, ou do tipo B, tá? Então, eu vou fazer aqui a divisão das linhas, né? Para a gente ver aqui do lado esquerdo, a classificação tipo A. Vamos colocar aqui. Classificação tipo A.
E do lado esquerdo, do lado direito, aliás, né, a gente vai ver a classificação tipo B, tá? Então, classificação tipo A e classificação tipo B. Então, qual é a primeira classificação, né? Vamos chamar assim de, como eu chamei lá na sala de aula, né, classificação tipo 1A, né, a primeira opção tipo A. 1A. Então, a primeira opção tipo 1A é chamada de aberta, né, ou acíclica, tá? Esse segundo nome aí pode parecer estranho, mas logo vai fazer mais sentido para vocês. A alternativa a essa cadeia ser aberta é ela ser a classificação 1B, ou seja, se não for aberta, não for classificação 1A, vai ser a classificação B, que é a classificação fechada ou cíclica, tá? Vamos ver aí um exemplo e a gente já fala sobre isso. Então, eu vou desenhar aqui as estruturas de exemplos aí quaisquer, tá certo? Então, vamos lá. Então, um exemplo de cadeia aberta, que também pode ser chamada de acíclica, é a mesma coisa, é o ciclobutano, certo? Um composto que contém um total de 4 carbonos, um carbono ligado no outro, tá? Lembra disso? Essas ligações são sempre entre os carbonos, apesar de o traço estar aqui de direção ao hidrogênio, né? O hidrogênio ele não está bem ligado aí. Então, essa é uma cadeia, que eu desenhei uma cadeia fechada, né? Deixa eu corrigir isso daí. Estava falando aí de cadeia aberta e acabei desenhando uma cadeia fechada. Então, esse é um exemplo de cadeia aberta. Deixa eu desenhar assim para ninguém se confundir, é melhor. Esse é um exemplo de cadeia aberta. Então, como é que eu sei que a cadeia ela é aberta? Os carbonos, eles não formam aquele ciclo que eu desenhei, né? Eles até podem parecer que formaram um ciclo. Eu poderia ter desenhado assim também, ó. A mesma molécula, é a mesma coisa, tá? Então, parece que vai formar um ciclo, mas esse ciclo aí, ele não é formado, tá? Ele não chega a formar, porque entre esses dois carbonos não tem ligação química nenhuma. Então, o exemplo de cima é exatamente igual ao de baixo. Então, quando for desenhado uma cadeia carbônica assim, a gente diz que a cadeia é aberta ou acíclica, tá? Acíclica, esse A é de negação, cíclica quer dizer ciclo, né? Então, acíclico, que não tem ciclo, que não forma um ciclo. A cadeia fechada é justamente aquele primeiro exemplo que eu tinha desenhado. Ó, ao invés de ser CH3 aqui na ponta, na verdade é um CH2, CH2, CH2 e CH2. Veja que aí eu tenho entre os 4 carbonos ligações unindo todos eles. Estão vendo aí? Então, entre todos os carbonos, a gente tem a ligação fazendo a união deles, tá? Então, isso aqui é uma cadeia fechada, que parece ser fechada, mas não é, né? Porque não tem ligação entre esses dois carbonos, não completa o ciclo. Aqui é porque entre todos os carbonos há ligação formando um ciclo, tá? Então, se está formando um ciclo, aliás, eu posso dizer que essa é uma cadeia cíclica. Se não forma o ciclo, eu posso chamar essa cadeia de acíclica, tá certo? Acho que na sala de aula, eu comentei com vocês só aberta e fechada, para simplificar. Então, toda a cadeia carbônica vai ser classificada em cadeia aberta ou cadeia fechada, também podendo ser chamada de acíclica ou cíclica, né? Então, deixa eu dar um outro exemplo aí de cadeia carbônica aberta. Então, a gente pode ter um éter, né? O éter etílico, que é o éter mais comum utilizado na indústria, principalmente na indústria. Olha ele aí. Cadeia carbônica aberta, né? Cadeia carbônica aberta. Tem um oxigênio no meio deles, mas não tem nenhum problema. Toda essa sequência é a cadeia de carbonos, tá? E eu vou desenhar aí um outro composto, que é de cadeia carbônica fechada. É um éter cíclico, né? Então, veja, a mesma quantidade de carbonos, não era obrigado a ser a mesma quantidade de carbonos, mas eu vou desenhar aqui com a mesma quantidade. Só que agora a cadeia ela é fechada. Então, é a mesma molécula, praticamente, só que ao invés dos átomos estarem separados, o que acontece? Os carbonos das pontas perdem cada um hidrogênio
e formam uma ligação entre eles, né? Que são esses dois carbonos aqui. Formam, então, a ligação e unem a estrutura. Cadeia aberta do lado esquerdo, cadeia fechada do lado direito. Ou, se você preferir, acíclica do lado esquerdo, cíclica do lado direito. Certo? Se alguém fez alguma pergunta aí, vamos ver. Não, né? Eu recebi um clique aqui. Engraçado. Aparece um clique aqui para mim, mas não tem ninguém falando. Então vamos lá. Bom, não tem ninguém escrevendo, aliás. Vamos lá então, né? Toda cadeia tem um carbono que ela vai ter essa classificação, aberta ou fechada, tá? E aí, o que acontece? A gente também tem a classificação... opa, deixa eu desfiz aqui, deixa eu refazer. Eita, tá piorando. Deixa eu reescrever aqui e a gente retoma. Então tá aí a ligação, acho que não apaguei mais nada. Uma outra forma de classificar a gente vai chamar de forma 2A, tá certo? E a forma 2A é a seguinte. A forma 2A, então, ela vai ser a cadeia normal, enquanto que a forma 2B vai ser a cadeia ramificada, tá? Vamos ver qual é a diferença de cada uma das duas aí. Prestem bem atenção, porque pode parecer bobagem, né? Mas não é. Então, primeiro aí para um exemplo mais simples, depois a gente vai para um exemplo um pouco mais sofisticado, né? Então, cadeia normal, CH3, CH2, CH2, CH3. Se vocês observarem, é o mesmo exemplo da cadeia aqui de cima. É a mesma molécula, a mesma substância. Ela, além de ser uma cadeia aberta, ela vai ter uma segunda classificação, que a gente chama de cadeia normal, tá? Eu vou desenhar um outro composto com a mesma quantidade de carbonos, mas com cadeia ramificada, para vocês verem aí qual é a diferença, tá certo? Eu não vou dizer para vocês qual é a diferença, eu vou apenas desenhar e eu quero que vocês digam qual é a diferença. Pronto. Olhando aí, alguém consegue verificar qual é a diferença da cadeia aberta para a cadeia... Aliás, perdão, da cadeia normal para a cadeia ramificada? Se você vê a diferença aí, pode deixar aí um comentário lá no chat, tá? Calma perguntou no cotidiano onde é que ele utiliza esse assunto. Em lugar nenhum. Aí talvez você diga, pô, então não vale a pena aprender esse assunto. Bom, soletrar é algo que você não usa em lugar nenhum, mas é uma habilidade necessária para quem quer aprender a ler e escrever. Aí eu te pergunto, Cauã, ler e escrever, onde é que você utiliza? E para que você utiliza no seu dia a dia? Ler e escrever é importante, é uma habilidade importante? Pois é, entendeu? Então, o que vocês estão aprendendo aí é a soletrar. Né? Vocês estão literalmente aprendendo a base da química orgânica. Como eu falei na nossa primeira aula presencial, não lembro se na aula online eu falei isso, mas na aula presencial, eu lembro que eu disse assim para vocês, olha, praticamente todas as substâncias que estão presentes nessa sala de aula são substâncias orgânicas. Então, praticamente todos os materiais ao nosso redor, com raríssimas e honrosas exceções, daí eu citei o metal da cadeira, né, que era a base de ferro, na verdade aço, né, mas o principal componente é ferro. O fio que liga toda a parte elétrica da sala de aula, que é de cobre, essencialmente de cobre, né? Então, tirando essas raras exceções, a larga maioria das substâncias que nós estamos utilizando são orgânicas. Aí eu citei como exemplo o plástico que está ao nosso redor, que tem muita coisa de plástico ao nosso redor, né? A madeira da cadeira que vocês estão utilizando, o tecido da roupa, a tinta que pinta a roupa, tudo isso são substâncias orgânicas. Então, Cauã, terminando de responder a sua pergunta, a gente está aprendendo a base daquilo que constitui a maioria das substâncias ao nosso redor. Certo? Então, não vai servir para a gente fazer nada objetivamente na nossa vida, né? No nosso trabalho em alguma indústria, numa farmácia, produzindo medicamento ou algo do tipo.
mas vai ajudar a gente a entender aquilo que está ao nosso redor, certo? Então, acho que com isso, considero que está respondido a sua pergunta. Voltando lá para a questão da cadeia aberta, né? Se normal ou ramificada, melhor dizendo. Vamos aí as respostas aí, né? Então, Cauã disse aí, a ramificada está fora, João Vitor também. Eu não sei o que, vocês estão dizendo, o que está fora, né? Mas aí o Wilson foi mais direto ao ponto, né? Na ramificada, aí ele colocou, ó, tá CH e na normal tem CH2, né? E tem a ver com isso, mas essa não é a principal causa, né? E aí Renato definiu de forma muito precisa, né? Tão preciso que eu estou até na dúvida, Renato, se foi você mesmo que pensou nessa explicação ou se você leu lá o que eu escrevi na aula presencial, ou se deu um Google, como o Vivian está sugerindo, né? Mas a definição de Renato aí está perfeita, né? Uma cadeia ramificada, ela apresenta no mínimo 3 extremidades de carbono. Então, tem 3 pontas. O que é que isso quer dizer na prática? Que para fazer a cadeia, você não faz uma sequência linear. Você tem algum carbono fora dessa sequência. Eu vou selecionar aí com caneta azul aqui essa sequência de carbono, tá? Então, ó, lá no primeiro exemplo de cadeia aberta, essa é a cadeia aberta. Então, é uma sequência contendo os carbonos. Essa é a cadeia aberta. Na cadeia fechada, olha ela aí, ó. Cadeia fechada. No exemplo que a gente está vendo aqui, na cadeia normal, só tem 2 extremidades, a da esquerda e a da direita. Né? Fez o que o Renato estava falando. Enquanto que na cadeia ramificada, tem mais de 2 extremidades, né? No caso aí, ele falou 3. Foram 3 que o Renato falou? No mínimo 3 extremidades. Então, tá perfeito, né? Então, tem as 2 extremidades, da esquerda e da direita, e tem mais uma outra extremidade aqui. Podia ser 4, 5, 6 extremidades. As extremidades contendo carbono, tá? Então, se tiver mais de 3 extremidades, então essa cadeia é ramificada. Vamos direto ao ponto, né? Sem muita poesia, digamos assim, né? Sempre que você encontrar uma sequência de carbonos e fora dessa sequência tiver mais carbonos, pelo menos um, então essa cadeia já é ramificada. Então, cadeia ramificada é toda a cadeia de carbonos e fora dessa cadeia, fora dessa sequência, você tem carbonos. Então, por exemplo, é muito comum os alunos serem levados ao erro assim, tá? Ó, CH3, CH, olha o CH aí, Wilson. NH2, que é um grupamento amino, né? O CH lá que o Wilson tinha falado, e continua com o CH3, tá? Agora aqui eu vou desenhar um exemplo um pouquinho diferente. Vê o exemplo que eu devo desenhar. CH3, N. Eu ia botar um H aqui, mas é sem um H, né? O nitrogênio só faz 3 ligações. Então, CH3 para cá. E mais um CH3 para cá. Se vocês observarem, a quantidade de átomos aí é a mesma, né? Os elementos e os átomos são iguais. Quem é a cadeia principal? A maior sequência possível de carbonos. Então, essa é a nossa cadeia principal. Nesse caso aqui, mesma coisa, tá? Essa é a cadeia principal. Por que a da esquerda ela é normal e a da direita é ramificada? Olha, a da esquerda até tem 3 extremidades, como o Renato falou, né? Extremidade número 1, extremidade número 2 e extremidade número 3. Só que, presta atenção, Renato, nessa terceira extremidade eu não tenho carbono, então não conta. Então, para ser uma cadeia ramificada, as extremidades têm que ter carbonos. Ou, definindo melhor, eu tenho que ter a sequência de carbonos e fora dessa sequência, mais carbonos. Entendeu aí? Então, fora dessa sequência, eu tenho que ter mais carbonos. Ok? Então, essa é uma cadeia ramificada, porque fora da sequência, eu tenho carbonos. Precisa ser carbono logo direto? Não, podia ser outra coisa. Podia ter um outro elemento químico, mas depois carbono. Aí você teria a cadeia ramificada do mesmo jeito. Acabam aí as classificações? Não, tá? Ainda tem mais uma classificação, mais 2, na verdade, né? A gente tem a classificação do tipo 3A. Então, as cadeias, elas podem ser saturada ou insaturada. Insaturada.
Então, esse in aqui tem a mesma função do a, né? Lembra que na língua portuguesa, os prefixos a e in, né, que iniciam uma palavra, têm a intenção de negá-la. Então, na saturada é uma coisa, na insaturada é diferente desta coisa, né? Vamos desenhar aí alguns exemplos e eu vou deixar aí para vocês tentarem dizer qual é a diferença de uma para outra, tá? Então, exemplos de substâncias saturadas. Esse é um exemplo de uma cadeia carbônica saturada. Já uma insaturada, ou vou dar um outro exemplo aqui, né? Vou colocar um outro exemplo aqui do lado para não ficar para trás, né? Pronto. Temos aí dois exemplos de cada. Vocês conseguem ver aí qual é a diferença? O que é que uma cadeia saturada tem que é diferente da insaturada? Isso, o João Vitor já matou aí, né? São as ligações. As ligações entre os átomos são diferentes. Não necessariamente tem mais ligações, Wilson. A quantidade de ligações aí, se você contar, é a mesma. O que muda é que tem mais ligações entre os carbonos, mas não exatamente isso, né? Se você observar, na saturada, todas as ligações são únicas entre carbonos, né? São sempre ligações simples, uma ligação só entre esses dois, uma ligação entre esses dois, aqui também, aqui também, aqui também. Na cadeia insaturada, até pode ter ligações simples, únicas, entre dois carbonos, mas pelo menos uma ligação tem que ser ou dupla, ou seja, duas ligações entre o mesmo carbono, ou tripla, né? Então, podia ter aqui 300 carbonos, todo mundo fazendo ligação simples. Se uma única ligação fosse dupla ou tripla entre carbonos, então essa cadeia é insaturada. Então, justamente por isso, eu já vou dar esse exemplo aqui para vocês. Ó. CH2, dupla, N, CH2, CH3. Aqui a gente tem uma cadeia carbônica. Veja, repare. Vou selecionar aqui a cadeia carbônica. Olha a cadeia carbônica aqui. Ela é aberta ou fechada? Digam aí para mim. Essa cadeia ela é aberta ou fechada? Aberta, né? Ela é normal ou ramificada? Normal, né? Agora, ela é saturada ou insaturada? Aí você pode ser levado ao erro dizendo, tem ligação dupla aqui. Eu vi que quando tem ligação dupla, a cadeia é insaturada. Por que a Cris escreveu do lado esquerdo? Será que é pegadinha? É e não é, né? Porque a ligação dupla que vai fazer a cadeia ser saturada é só a ligação dupla entre carbonos. Lembra, a gente está classificando cadeias carbônicas, formada por carbonos. Então, a gente está interessado só nos carbonos. Então, a ligação dupla aqui, ela não conta, tá certo? Porque não é de um carbono com o outro, é de um carbono com nitrogênio. Se fosse com o oxigênio, mesma coisa, tá? Então, você só vai contabilizar a ligação dupla e tripla se for entre dois átomos de carbono, tá? Então, uma cadeia insaturada é uma cadeia que tem ligações duplas ou triplas de carbonos, entre carbonos, tá? A quarta e última classificação, né, que a gente vai chamar de classificação 4A, é quanto o fato dessa cadeia ser homogênea ou ela ser heterogênea, né? Então, a classificação, se não for 4A, ela vai ser 4B. Na 4B, a gente vai chamar de cadeia heterogênea, tá? Eu vou desenhar aqui cadeias homogêneas e vocês me dizem aí qual é a diferença, tá? Vou desenhar duas de cada um. Então, CH3, O, CH... Opa, errei aqui. CH3, CH2,
OH. Ou, então, CH3, CH2, NH2. Então, aí são exemplos de cadeias homogêneas. Já em cadeias heterogêneas, a gente vai ter algo do tipo, né? O, CH3 ou CH3, NH, CH3, tá? E aí, comparando aí, qual é a diferença entre cadeias homogêneas e cadeias heterogêneas? Digam aí para mim. Lembra, a gente está classificando cadeias carbônicas, então a gente está interessado em olhar aí os carbonos. Outra dica, né, para quem possa não lembrar, para que ninguém precise ficar olhando o caderno ou dando um Google aí, né? Lembra, homo quer dizer igual, hétero quer dizer diferente, né? E a gente está classificando cadeias de carbonos. Ah, não exatamente, Wilson, não exatamente. As duas primeiras do lado esquerdo são homogêneas, né? Já está lá, classificado, já separei. Lado esquerdo, tanto essa como essa são exemplos de cadeias homogêneas. Já essa e essa cadeia são exemplos de cadeia heterogênea. Olha aí onde é que elas estão posicionadas, né? E aí, olhando assim, dá para identificar, não? Vivian disse aí que homogêneas tem sequência de carbonos, né? Eu acrescentaria uma palavra aí, Vivian, só. Então, a homogênea tem sequência só de carbonos. Compreendeu? Então, vamos selecionar aqui a cadeia principal. Então, se você observar, a sequência da homogênea, dentro aqui, ó, só tem carbonos. Por que eu parei aqui e não fui para frente? Não tem mais carbono, não tem mais por que eu continuar. Então, a cadeia termina onde terminam os carbonos. Se só tem carbono até aqui, só vem buscar até aqui. Nos exemplos da direita, eu chego aqui, ainda tem carbono mais para frente. Ah, Aquiles, mas tem oxigênio. Não interessa oxigênio. O que interessa é que mais para frente tem carbonos. Então, você segue aqui, ó, para pegar todos os carbonos. Se você observar, aqui, ó, eu tenho um átomo diferente, que não é carbono. A gente chama ele de heteroátomo. Átomo diferente. O oxigênio, aí é um heteroátomo. No exemplo de baixo, que está do mesmo jeitinho, eu tenho um nitrogênio aí como heteroátomo, como um elemento diferente. Deu para entender aí? Vamos checar se vocês entenderam. Nesse exemplo aqui, né? Nesse exemplo aqui, deixa eu marcar ele com a seta. Essa cadeia aí, que a gente tinha classificado como cadeia fechada, ela é uma cadeia homogênea ou heterogênea? O que, é que vocês acham? Wilson acha que é homogênea. Vamos lá, deem suas opiniões aí. Rony acha que é heterogênea. A Manaíra é homogênea. Cauã homogênea. Tá dividida aí, né? E a gente tem uma parte Eduardo heterogênea. Vamos voltando aí. O que vocês acham? Homogênea ou heterogênea? Essa aqui está marcada com a seta. Aí João Vitor, Renato, Thaís, já falaram heterogênea, né? Então, tá bem disputado. Se eu tivesse que fazer um levantamento aqui a jato, eu diria que o heterogêneo ganhou, mas por muito pouco, né? O Wilson mudou de volta aí, foi o Wilson. Agora tá achando que é heterogênea? Tá indo com a maioria, é? Não, a de baixo. Veja que tem uma seta aí, né? Não sei se tá aparecendo uma seta, né? Mas eu tô apontando para essa daqui, ó. Agora tá melhor desenhada a seta. Eu quero saber essa molécula aqui, é de baixo. A da seta aí, apontado com a seta. Então, vamos ver aí. Vamos ver. Então, essa é a cadeia carbônica, né? Vamos selecionar aqui a cadeia carbônica. Olha ela aí. A minha pergunta é, dentro dessa cadeia carbônica aí, além do carbono, o hidrogênio não conta, tá? Depois eu vou falar para vocês por que é que não conta. A gente vai ter a próxima aula, vai ser sobre fórmulas químicas. Era para ter visto isso antes da aula de ontem, na verdade, né? Mas
sem maiores dificuldades, a gente vai ver depois, tá? Então, o hidrogênio não conta. Então, como o hidrogênio não conta, olha só para o carbono e os demais elementos, sem ser hidrogênio. Aí eu pergunto a vocês, dentro dessa cadeia, tem algum outro elemento além de carbono, Wilson? Eduardo aí já respondeu, Renato também, né? O oxigênio, né? Tá vendo aí, Wilson? Tem um oxigênio dentro da cadeia. Além do carbono, tem o oxigênio. Então, como tem um heteroátomo, ou seja, um átomo que não é carbono, essa cadeia ela é heterogênea. Ou seja, ela apresenta um elemento químico que não é carbono. Ah, Aquiles, então, para ser uma molécula homogênea, uma cadeia homogênea, só pode ter carbono e hidrogênio? Não. No nosso exemplo, lá embaixo, eu mostrei a vocês. Olha, vejam lá. Eu coloquei uma molécula que tem oxigênio e outra que tem nitrogênio. Então, o problema não é ter elementos diferentes. A questão é se esses elementos estão dentro ou não dessa cadeia. Se eles estiverem do lado de fora, né, então não conta a cadeia homogênea. Então, esse exemplo aqui, ó, vou marcar com a seta, presta atenção aí para não confundir, tá? Esse exemplo daqui, Wilson, ó. Essa cadeia aí, vocês acham que ela é homogênea ou heterogênea? Façam aí uma votação de novo. Quem acha que é homogênea, escreve aí homogênea. Quem acha que é heterogênea, escreve aí heterogênea. Todo mundo escrevendo homogênea, né? Ninguém acha que é heterogênea? Isso, o Cauã já resumiu aí, né? O NH2, nem importa o H, né, Cauã? Só importa o nitrogênio. Ele está presente na molécula, ele até está ligado no meio da molécula, mas a pergunta não é se ele está ligado no meio. A pergunta é, ele está dentro desse ciclo aí que eu acabei de fazer? Ele está dentro dessa sequência? Não, ele está do lado de fora. Então, se ele está do lado de fora, a gente não pode chamar ele de heteroátomo. Logo, a gente não pode dizer que aquela cadeia ela é heterogênea, tá? Ela é uma cadeia homogênea. Eu vou fazer agora um exercício só para ver se vocês identificaram, tá? Então, eu vou pegar, vou fazer aquela mesma coisa que a gente fez na aula de ontem, vou pegar imagens já prontas na internet e a gente vai classificar. Cadeia aberta ou fechada, normal ou ramificada, saturada ou insaturada, homogênea ou heterogênea, né? Então, vamos ver aqui. Deixa eu pesquisar aqui, aguardem aí um pouquinho. Vou pegar aqui logo duas imagens de cara, tá? Pronto. Nesse exemplo aqui, a gente tem duas moléculas. Do lado esquerdo, ciclopropano, do lado direito, o propeno. O primeiro que a gente vai julgar é o ciclopropano, tá? Ciclopropano. Então, vamos lá. Digam aí para mim. A classificação 1 deles é uma cadeia aberta ou fechada? Desse ciclopropano. A gente está falando do ciclopropano, tá? Deixa eu desenhar, então, a cadeia para vocês. Mas estou fazendo aí que é cadeia aberta, né? Vamos ver o desenho aí como é que fica. Olha a cadeia de carbonos aqui, ó. Cadeia fechada, né? Estão vendo aí o ciclo não se formando, não? Cadeia fechada. Então, essa aí é uma cadeia fechada, tá? Então, primeira classificação aí, cadeia fechada. Em relação a outra classificação, ela é uma cadeia normal ou ramificada? O que vocês acham aí? Normal ou ramificada? Tá dividido aí, né? 2 a 2, 2 normais, 2 ramificadas. Vão opinando aí mais. Normal ou ramificada? Tá dividido aí, né? Se eu for fazer aí a contagem, aí em azul, só tem carbonos.
E fora da sequência tem carbonos. A gente até tem vários átomos do lado de fora, né? Mas esses átomos do lado de fora são todos hidrogênios. Então, só conta como ramificação se fosse carbono, tá? Então, essa cadeia, ela é uma cadeia normal, ela não apresenta ramificações. Ela até tem átomos fora da cadeia, mas esses átomos não são carbonos. Deu para entender aí? A gente está falando do lado esquerdo, tá? Vamos lá, saturada ou insaturada? O que essa cadeia é? Essa cadeia aí é saturada ou insaturada? Vocês lembram a diferença? Deixa eu subir aqui para vocês verem a diferença. Ó, saturada, lado esquerdo. Insaturado, exemplos do lado direito. Lembraram? Então, voltando aqui. Essa cadeia aqui, que está circulada, está em azul, ela é saturada ou insaturada? Então, Rony, Wilson dizendo que é saturado. Ana Vitória. Eline, Juliana. Ninguém acha que é insaturado, né? É isso mesmo, saturado. Todas as ligações são simples, tá vendo? Entre os carbonos é só um traço que forma a ligação entre eles. Ó. Um traço, um traço, um traço. Então, de fato, essa cadeia ela é uma cadeia saturada. E, por fim, homogênea ou heterogênea essa cadeia? Homogênea ou heterogênea? Quase todo mundo escrevendo aí homogênea, né? Não sei se teve mais alguém, mas eu vi ali Jamile escrevendo heterogênea. Vamos corrigir, Jamile. Vê só. Se você olhar aqui dentro desse ciclo, que foi o que eu selecionei em azul, só tem carbono, carbono, carbono. Para ser heterogênea, precisava ter um elemento diferente de carbono. Poderia ser um oxigênio, um nitrogênio, um enxofre, qualquer outro elemento químico, tá? Lembrando que hidrogênio nunca contabiliza, tá? Hidrogênio a gente nunca olha, depois vocês vão aprender o porquê. Olhando aqui dentro só tem carbono, então se só tem carbono, todos os átomos são iguais. Então essa cadeia ela é homogênea, tá? Agora a gente vai falar da cadeia selecionada em vermelho, tá? Então essa aqui é a nossa cadeia. Deixa eu corrigir aqui. Essa é a nossa cadeia. Então, mesma pergunta eu faço a vocês. Ela é aberta ou fechada, essa cadeia? A cadeia é em vermelho. Aberta ou fechada? O Wilson está marcando aberta. Renato, claramente aberta. Todo mundo aí, fácil, né? Fácil demais aí, né? Então, cadeia aberta sem mais dificuldade. Ela é normal ou ramificada, gente? Normal ou ramificada? Aí já tá dividido, ó. 3-2, 4-2, 5-2 para o normal, 6-2, 7-2, começou o massacre, né? Então, apostando que é ramificado, só tem Cauã e Renato, né? E aí, será que eles acertaram e todo mundo errou? Ou será que todo mundo acertou e eles erraram? Vamos ver? Lembra, para ser considerado uma cadeia ramificada, fora essa sequência, tem que ter carbonos. Veja, fora da sequência até tem outros átomos. Mas esses átomos são carbonos? Não, né? Os fora aqui são os átomos de hidrogênio. Então, não conta. Tá? Então, a gente não tem ramificação. Essa cadeia é classificada como cadeia normal. Próxima classificação. Saturada ou insaturada? Saturada ou insaturada? A vermelha, hein? Selecionada em vermelho. Maria Vitória saturada. Manaíra saturada. Rony acha que é insaturada. Thaísa também. Cauã insaturado. Tuliana. Eline.
Guilherme. Renato vai com o povo, né, Renato? Saturado. Muito bem, Renato. A voz do povo é a voz de Deus, né? Disse o cara que morreu, né? Então, é errado. Cuidado nesse negócio de vou com o povo, Renato. Senão você vai se quebrar. Se o povo escolhesse bem as coisas, o Brasil não estava como está. Não é verdade? Então, use a regra. O que é que diz a regra? A cadeia ela é saturada somente se todas as ligações entre o carbono forem ligações simples. Ligação simples é essa aqui, ó, que só tem um traço ligando os dois carbonos. Mas se você olhar aí, Renato, entre esses dois carbonos tem uma ligação. Vamos dar uma ampliada aí, vamos dar um zoom. E essa ligação ela é feita por dois traços, né? Ou seja, é uma ligação dupla. Se tiver ligação dupla entre carbonos, Renato, ou tripla, né? Pode ser dupla ou tripla, a gente diz que essa ligação é uma ligação, ou melhor, essa cadeia, ela é uma cadeia insaturada, Renato. Então, nada de ir com o povo, porque você corre o risco aí de se complicar, tá certo? Deixa eu ver aí. Eu não entendi a piada não, Guilherme, mas tudo bem. Maria Vitória não tinha visto a ligação dupla, não sei se Renato também não tinha visto, né? Mas lembra aí, Renato, esse vale para todos, tá? Vocês podem ampliar a imagem aí fazendo o movimento de pinça, né, no celular. Você faz o movimento de pinça aí que você consegue dar um zoom na imagem e você consegue ver a imagem de mais perto. Eu ampliei aqui para vocês, mas eu não gosto muito de ficar ampliando aqui, porque quando eu amplio começa a perder qualidade. Mas dentro da imagem padrão aqui, vocês podem aumentar aí sem perder tanta qualidade, né? Deu para ver aí agora, Renato, quando eu ampliei? Aquela ampliada que eu dei, ou você aí mesmo ampliando, dá para ver a ligação dupla entre os carbonos? O H que você falou aí, que nem dá para ver, não interessa, né? A gente está olhando a cadeia de carbonos, então o H não interessa. Então, como tem uma ligação dupla, poderia ser tripla também, mas lembre, viu? Dupla entre carbonos, essa cadeia ela é insaturada, tá? E aí, por fim, para terminar esse exemplo, digam aí para mim, homogênea ou heterogênea? Essa cadeia selecionada em vermelho é homogênea ou heterogênea? Praticamente aí todo mundo escrevendo homogênea, né? Pelo menos eu não consegui ver ninguém falando heterogênea. Muito bem. Então, vocês estão ficando craques, né? Só tem carbono na estrutura. Então, se só tem carbono na estrutura, da cadeia, na verdade, né? Então, automaticamente, cadeia homogênea. Vou fazer o seguinte aí agora, tá? Eu vou pegar uma outra molécula, vou colocar aqui, tá certo? Terceiro exemplo, vocês vão fazer sozinhos. Vão pensar nas 4 respostas. E aí, quando eu disser já, vou dar um tempinho, quando eu disser já, vocês postam todas as respostas de uma só vez, tá? Então, vocês já podem ir escrevendo, conforme eu botar o exemplo, você já vai escrevendo, mas não envia. A gente envia todo mundo de uma vez para ver se não está acontecendo aí o que o Eduardo está dizendo, né? Que um vai pelo outro, né? Eu quero ver se está todo mundo realmente raciocinando, né? Queimando aí o cérebro. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui um exemplo. Tenham só um pouquinho de paciência até encontrar. Encontrar essas moléculas é muito fácil, tá? O que não é tão fácil é encontrar do jeito que a gente desenha, que é o jeito mais simples. Conforme a gente for treinando, a gente vai passar a usar a maneira, não diria mais complicada, mas a maneira que se utiliza mais nos livros e nos exemplos até de vestibular, de maneira geral, tá? Eu vou botar uma imagem aqui que vai ter 4 exemplos, tá? 4 exemplos. Vocês vão fazer só uma agora. E aí os outros 3 ficam como atividade para fazer depois.
Falando em atividade para fazer depois, alguém me perguntou aí como é que vai ter atividade no Google Classroom, tá? Por enquanto a gente não vai colocar ainda, eu vou, provavelmente na semana que vem eu já coloco uma atividade. Por quê? A gente precisa de uma certa quantidade mínima de conteúdo para poder já conseguir resolver as primeiras questões de vestibulares, tá? As atividades que vocês vão fazer, que eu vou enviar para vocês, vai ser sempre questões de vestibulares. Então, às vezes, vai ser muito comum que com uma aula só não dê para fazer uma atividade já. A gente vai precisar de uma aula, mais outra, para acumular informações que podem abranger aí uma atividade. Então, vamos lá. Eu quero que vocês preencham a substância apenas de número 1. A 2, 3 e 4 é tarefa para casa, tá? Então, eu vou contar aí 1 minuto para vocês dizerem se ela é aberta ou fechada, normal ou ramificada. Vou botar aqui as opções, tá? Ninguém se confundir. Aberta ou fechada. Deixa eu abrir aqui mais. Aberta ou fechada. Normal ou ramificado. Ninguém escreve, tá? Ninguém envia, aliás, a mensagem. Pode escrever aí, mas não envia. Saturada ou insaturada. E homogênea. Homogênea ou heterogênea, tá? Então, vocês vão ter que escolher essas 4 opções aí, uma ou outra. Escreve, mas não envia. Eu vou dar aí 60 segundos, marcado aqui no cronômetro. Quando encerrarem os 60 segundos, aí eu digo ok, e aí vocês enviam, dão um enter aí e enviam todo mundo junto, para ver se não está indo pelo outro, tá? Você pode dar zoom, Ana Vitória. É só você fazer um movimento de pinça aí no seu celular, se você tiver no celular, tá? Vou dar um zoom aqui, mas você pode dar um zoom aí você mesmo, tá certo? Puxar isso para cá. Essas são as ações e eu quero que vocês analisem a molécula 1. Pronto. Mãos à obra. Ninguém escreve, ninguém envia, tá? Só escreve. Quando estiver perto de acabar os nossos 60 segundos, aí eu abro contagem regressiva a partir do 10, tá? Vamos lá, vou iniciar a contagem regressiva aí, hein? No já, tá? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Já! Enviem. Boa.
Vamos ver aí quem respondeu tudo aí, né? Então, Eline colocou aí... não, teve mais gente antes. Desculpa aí, gente. Tá, foi mal. Primeiro a enviar foi João Vitor. Então, João Vitor botou aberta, normal, saturada e homogênea. Aí, Ana Vitória, aberta, normal, insaturada e homogênea. Então, eles estão discordando aí. Um acha que é saturado, o outro acha que é in, né? Cauã, aberta, normal, saturada e homogênea. Maria Vitória, aberta, normal, saturada e homogênea. Aberta, normal, insaturada e heterogênea, Manaíra. Né? A única pessoa que falou heterogênea foi você, Manaíra, eu acho. Rony, aberta, normal, saturada e homogênea. Eduardo, aberta, normal, saturada e homogênea. Eline, fechada. Eline é a única que achou que era fechada, né? Ramificada. Eu acho que também foi a única que também achou que era ramificada. Insaturada e homogênea. Thaís, aberta, normal, saturada e homogênea. Renato, aberta, ramificada, insaturada e homogênea. Juliana, aberta, ramificada, insaturada e homogênea. Bom, então, todo mundo aí respondeu. Eu acho, Eduardo, que o pessoal não está indo pela cabeça não, do outro não, hein? Todo mundo enviou junto aí, então tá todo mundo tentando fazer, que é o jeito certo, né? A não ser que estejam me trollando, Eduardo, e estejam aí pelo WhatsApp combinando as respostas, né? Mas, como a maioria variou uma resposta ou outra, eu acho que realmente está todo mundo fazendo, né? Acho que Eduardo foi refutado mesmo, Cauã. Acho que ele foi refutado. Vamos ver. Vamos lá, então, sem mais delongas, né? Pessoal, o primeiro passo que vocês têm que fazer é selecionar quem é a cadeia principal. Em princípio, depois vocês vão aprender mais regras, tá? Mas, em princípio, a cadeia principal é a cadeia que tem o máximo possível de carbonos. Eu estou desenhando aqui em azul, tá? Mas se eu quisesse vir só até aqui, ó, sem contar com o hidrogênio, eu também podia, tá? Depois eu vou explicar para vocês que sempre que a gente circula os hidrogênios não faz a menor diferença. O que importa é pegar todos os carbonos, tá? Então, de cara, eu já posso dizer que essa cadeia é aberta, né? Para ela ser fechada, teria que ter uma ligação entre esse carbono da ponta com o carbono aqui do lado. Usando a definição que Renato usou lá das extremidades, né? Uma cadeia fechada não tem nem começo nem fim. Aqui tem pontas, aqui tem extremidades, tá? Então, essa cadeia, ela é uma cadeia aberta. Em relação a ser normal ou ramificada, para quem pensou em ramificar, só pode ter pensado no oxigênio, que está aqui do lado, né? Só que lembra, gente, para estar do lado de fora e contar como ramificação, é necessário que seja carbono. Então, fora da cadeia principal, não tem o carbono. Então, essa cadeia não pode ser ramificada. Ela é uma cadeia normal, tá? E essa cadeia, ela é saturada. Eu vi que teve gente aí, foi a minoria, mas teve gente dizendo, é insaturada. Provavelmente porque vocês se orientaram pela ligação dupla. Mas lembra, insaturado não é quando tem dupla ou tripla apenas. Mas é necessário que essa ligação dupla ou tripla seja entre dois carbonos. Aí eu pergunto para vocês, essa ligação dupla está acontecendo entre dois carbonos? Não, né? Ela está com o carbono se ligando ao oxigênio. Então, não conta aí como insaturação, tá certo? Essa cadeia, ela é uma cadeia saturada. Entre os carbonos, só tem ligação simples. Não é os carbonos fazendo ligação simples, é entre os carbonos, só tem ligação simples. E, por fim, homogêneo ou heterogênea, ela é uma cadeia homogênea, tá? Porque dentro da cadeia de carbonos só tem carbonos. Lembra? Os hidrogênios não contam. Na aula seguinte eu vou explicar porque os hidrogênios não estão contando aqui, tá? O fato é que do lado de fora tem oxigênio, mas está do lado de fora. Não está misturado na cadeia, não está dentro da cadeia. Então, essa cadeia é homogênea. Então, cadeia aberta, normal, saturada e homogênea, tá certo? Então, fica como atividade aí para vocês fazerem o 2, 3 e 4, só para treinarem, tá? Essa atividade não está valendo nota, nem pontuação, nem nada. Nem eu vou passar uma atividade no Classroom falando disso. É só para vocês treinarem. Provavelmente ainda no dia de hoje, vou ver se eu consigo fazer isso daqui a pouco, tá? Não prometo, mas hoje com certeza. Eu envio esse material lá para o Google Classroom, aí vai estar disponível. Então, hoje, assim que eu enviar, ou amanhã, enfim, tão logo quanto possível,
vocês dão uma olhada e fazem aí o 2, o 3 e o 4. Na próxima aula eu vou começar cobrando de vocês se vocês responderam isso daqui. Não deixem para fazer isso na semana que vem, porque senão daqui para a semana que vem você já esqueceu. Lembra, o segredo do aprendizado é o reforço. É você aprendeu agora, o mais rápido possível você treina, né? De preferência, antes de se completar 12 horas do seu aprendizado. Você treina, porque aquilo ali vai fixar na sua mente. Se você deixar aí passar um dia, 2, uma semana, um mês, quanto mais tempo passar para você ir tentar fazer a atividade, mais fácil de você ter esquecido, tá? Vivian, respondendo a sua pergunta, isso aí não vai ser na forma de formulário, tá? Vai ser, eu vou só postar lá no Google Classroom, tem uma opção lá, material, e aí vai ter um link lá que você vai clicar e vai ter um arquivo PDF. Aí você consegue ler o arquivo, e aí você consegue faz no seu caderno aí as respostas, tá? Ou se você tiver um editor de PDF no seu celular ou no computador, aí você consegue escrever por cima do PDF também. Eu não entendi aí, Eduardo aí falou sem aglomeração, não entendi. Guilherme, né, dizendo, bota um diferente para ele não descobrir, né, Guilherme? Boa, pode ser isso também, Guilherme. Mas sabe o que tranquiliza aí? Que se tiver todo mundo enrolando, quando chegar na prova do Enem, do SSA 3, a prova é que vai enrolar vocês. Então, sugiro serem honestos, porque o objetivo da gente aqui é aprender, né? Não é fingir que sabe, mas é aprender para quando chegar na hora certa, na hora da prova vestibular, vocês conseguirem fazer corretamente. Lembra daquela máxima, né? Treino sangrento, treino duro, a guerra sem sangue, né? Então, treino duro, guerra sem sangue. Quem não treina de verdade, quem treina de maneira mole, né? Quando é na guerra, sangra até a morte. Então, treinem aí de forma honesta nas aulas e depois das aulas, que aí no vestibular vocês vão ter um resultado com certeza muito melhor. Então, Vivian, eu não marquei ela na sexta-feira justamente por isso. Estou com o estoque de camisa rosa aí, precisando ser renovado. Estão todas sujas, por isso que eu não marco a aula na sexta-feira. Se elas estiverem lavadas na semana que vem, a aula vai ser na sexta-feira rosa, né? Bom, então a gente fica por aqui. Eu vou interromper aqui a gravação. Aguardem mais um minuto aí para dar alguns recados para vocês, tá certo? Então, para o pessoal que está assistindo a gravação, a aula encerra aqui.